Muito bom dia, povo de Deus. Mais uma vez, nós estamos aqui para falarmos das grandezas do nosso Senhor. E mais importante do que tudo isso, está mostrando para o Senhor que a nossa casa, ela é do Senhor Jesus. A nossa casa será chamada casa de oração. E quão bom é já iniciarmos esse domingo louvando ao Senhor, adorando a Deus, cultuando ao Senhor, aprendendo um pouquinho da sua palavra. E nós nos sentimos muito felizes de podermos dizer com todas as letras: nós somos do Senhor Jesus nessa terra. Nós fomos resgatados para louvar ao Senhor Jesus nessa terra. Isso é difícil? Isso é muito duro? Claro que não. Não é? Nós, quando não tínhamos Jesus, pensávamos que era muito ruim ser de Deus, porque ser crente, né? Porque não podia fazer nada. Na verdade, nós aprendemos que tudo eu posso, mas eu começo a descobrir que eu posso fazer só coisas boas. Né? Eu não tenho que me envernar em vícios, eu não tenho que continuar sendo aquele mentiroso que eu era. A verdade é essa: a pessoa, quando ela tem ausência de Deus, ela é um tremendo mentiroso. E eu era assim também. E aos poucos Deus foi trabalhando na minha vida, foi me libertando de acordo com que eu comecei a dar lugar. Eu me lembro muito bem que eu bebia muito e ia para a igreja, né? Mesmo bebendo, eu ia para a igreja e sempre falava, porque eu sabia e descobri que aquilo não era bom. Aquilo, ser dependente de alguma coisa, significa que você é escravo daquilo. Quando a gente começa a entender e aceitar Jesus de verdade, a gente passa a ser livre. Eu vou falar, eu não quero fazer isso mais, então eu vou conseguir fazer. Se eu falo e não faço, é porque eu não sou livre. E eu sempre via e sabia que não era bom, e eu falava com Deus: Pai, eu já vi que isso não é bom, mas então me liberta. Mas na verdade eu estava falando da boca para fora. O dia que eu parei de ser hipócrita é aquela pessoa que fala uma coisa, mas lá no fundinho do seu coração não quer nada disso não. Então eu aprendi: oh meu Deus, eu tenho que parar de ser hipócrita, né, e pedir ao Senhor de verdade, do fundo do meu coração: eu quero ser livre. E aí imediatamente o Senhor ouviu o meu clamor e me libertou. Iniciando desse jeito, eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história. Você vai abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 10, versículo 27, e nós vamos estar dando início para você saber um pouquinho, né, do que eu passei, como eu vivi, para que eu tenho certeza absoluta que vai fazer bem para você. Antes disso, vamos falar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, eu coloco nas tuas mãos, meu Deus, essa reunião, esse culto, meu Pai, onde nós estamos entregando ao Senhor as primícias, já acordando, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, meu Pai, buscando conhecimento e envolvimento com a Tua Palavra. Eu te peço, meu Deus, coloca a minha mente, a mente dessa pessoa que está comigo aqui, cativo a Tua Palavra, a Tua voz, meu Deus, que nós venhamos nos envolver nesse momento, meu Pai, e lutar para que a nossa atenção, os nossos pensamentos não venham se desviar, mas que eu venha, Senhor, estar abrindo verdadeiramente o meu coração para o Teu operar e também para o Teu agir, em nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém. Abriu a sua Bíblia? Isaías 10, versículo 27, diz assim: E acontecerá que naquele tempo a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será destruído por causa da unção. Eu não sei se você sabe, eu fui jogador de futebol. E como toda criança, eu queria ser o melhor. Eu queria ganhar muito dinheiro, queria ter sucesso, queria ser conhecido. E aos 18 anos de idade, eu já era da categoria de base do Atlético Mineiro. Eu fui convocado para a seleção brasileira, para disputar um mundial de categoria juniores.
era o auge, né, para um jovem de 17 para 18 anos. Consegui muitas coisas já nesse início, né? A seleção brasileira traz muita recompensa financeira e já consegui conquistar algumas coisinhas. Voltando, eu já me firmei no profissional do Atlético Mineiro, né? Fui por 2 vezes titular, tinha ali comigo o João Leite, um servo do Senhor, graças a Deus, né? E durante 2 anos, em 84 e 87, eu consegui ser titular, onde em 87 eu fui em outra seleção brasileira, num Pan-Americano de Indianápolis, dessa vez com um profissional. Estava tudo correndo muito bem, fomos medalhas de ouro, ali estava eu e o Tafarel como goleiro, e a gente alcançou o melhor, né? Ter uma medalha de ouro no Pan-Americano. Isso me trouxe também algumas recompensas importantes, financeiras, e até então minha carreira estava muito bacana. Fui vendido do Atlético Mineiro para o Curitiba. Chegando no Curitiba, tudo começou a dar errado. Uma coisa impressionante. Comecei a tomar frango, eu era goleiro, comecei a tomar frango a cada jogo. Fui comprado como um goleiro de seleção e cheguei lá, era um goleiro ruim demais. E então o time resolveu me levar em um lugar para fazer umas consagrações ao diabo, para poder eu parar de tomar frango. Me levaram num lugar, num morro, e ali começaram a quebrar coco, e disseram que enquanto o coco não quebrasse certinho, eu não ia sair dali, porque até então a minha vida estaria toda torta ainda. Até que uma hora lá quebrou o coco certinho, me colocaram numa roda de pólvora, e eu saí dali fedendo. Enfim, me deram uma carranca. Carranca é um boneco de madeira com os 2 dentes assim e outro assim, e falaram: olha, todo jogo você vai fincar essa carranca atrás do seu gol, que você não vai tomar gol nenhum. Falei, que coisa boa. Peguei a carranca, cheguei na minha casa, na época do frio ali em Curitiba, é terrível, coloquei no lugar de destaque. E ali, aquela carranca, como lugar de destaque, era para Serra Dourada. Meu irmão, pensa num homem com medo. De repente, aquela casa toda fechada, bateu uma ventania dentro daquela casa, e um copinho de vidro que estava na bancada, ele quebrou, sem ninguém estar perto, estrilhaçou em quadradinhos perfeitos, quadradinhos, todo o copo todinho pelo chão afora, tudo em quadradinho. Falei assim, meu Deus, que coisa horrível é essa? Está acontecendo alguma coisa aqui. Fiquei com medo, mas muito medo mesmo. Se falaram comigo que existia assombração, naquela hora eu estava acreditando que existia mesmo. E foi a primeira vez que Deus falou comigo. E Deus disse assim, você trouxe o diabo para dentro da sua casa. Eu estremeci de medo, corri lá no meu quarto. Eu tinha ganhado há muitos anos atrás uma Bíblia do João Leite. João Leite, ele dava a Bíblia todo jogo. Esse homem era crente de verdade. Graças a Deus. E eu peguei essa Bíblia e comecei a andar na casa. Peguei a Bíblia e comecei a falar. Ô diabo, você sai daqui, viu? Porque eu tenho a Bíblia que o João Leite me deu. Isso foi muito bacana, porque Deus falou comigo de novo. Pega essa Bíblia, pega essa carranca, abre essa janela e joga para fora, que a influência do diabo vai sair na mesma hora. E eu obedeci. Eu abri a janela e joguei a carranca do lado de fora. O vento parou imediatamente. Aquilo, eu me caí de joelho, me rendi a Deus, falei, Senhor, eu preciso te conhecer. Como é que eu faço? E eu ouvi uma voz de Deus falando assim comigo, você tem que ter a minha unção. Aonde esse versículo aí nunca mais saiu da minha vida, porque eu comecei a procurar na Bíblia. Pai, onde fala de unção na Bíblia? Eu preciso de conhecer o que é essa unção. A unção é a presença de Deus sobre uma pessoa que invoca Deus, que quer viver com Deus. E quando a gente está ali buscando essa unção de Deus, as obras de feitiçaria, bruxaria, macumbaria, esses demônios que fazem esses homens aí ficar com a cabeça perdida aí, de olho em outras mulheres,
essas porcarias todas do inferno, esse espírito do vício, ela sai. Por quê? Porque a presença de Deus começou a habitar na minha vida. E ali eu comecei a prestar a Deus um culto racional sem entender muito. Abri o meu coração, comecei a orar, falar com Deus e tal, do meu jeitinho simples ali. E fui vendido para o Fluminense. A mesma coisa aconteceu no Fluminense, só que de lá para lá eu já fui casado. Eu casei com a Kênia. Hoje nós temos 2 filhos. Nós casamos em 1988, graças a Deus por isso. E fomos para o Fluminense. Também as coisas lá estavam tudo agarrada. Fui vendido para o Cruzeiro. Chegamos no Cruzeiro, Deus colocou uma pessoa para trabalhar na nossa casa, escolhida por Ele, uma senhora chamada Ângela. Chegou ali com o seu jeitinho simples, maravilhoso, e um dia eu e a minha mulher tinha brigado demais dentro de casa, e ela chegou, ela é uma profeta de Deus, e disse: o negócio aqui está feio, vocês estão brigando agora até de jogar as coisas um no outro. Porque quem não tem Deus, meu filho, briga feio. Xinga palavrão, fala coisa horrível, fala mentira. E aquele dia, aquela mulher simples, falando das coisas de Deus para nós, eu falei assim: gente, essa mulher, ela sabe nada, porque a pessoa, quando consegue conquistar alguma coisinha, ela se sente melhor do que os outros. E a gente era arrogante, prepotente, daquele jeito. E nós então abrimos o nosso coração e ouvimos aquela mulher, e ela falou aquelas profecias para nós. A gente falou assim: gente, essa mulher tem Deus. E ela começou a ministrar a palavra. Minha mulher, ela tinha feito escola no catolicismo, aí pensou que sabia Bíblia demais e pegou e começou assim: eu vou estudar a Bíblia para contestá-la. E ela então começou a estudar a Bíblia e começou a descobrir que a Ângela tinha toda a razão, ela que estava com a verdade. E nós abrimos o nosso coração. Nós fomos congregar, nós começamos a estudar a Bíblia, a buscar a Deus, a buscar as grandezas de Deus. Foi aonde eu comecei a receber as libertações. A libertação do uso do álcool, do uso do cigarro. Durante 2 anos eu fiquei vivendo, usando essas coisas e pensava que não era viciado. A hora que você pega e fala assim: não, chega, aí você vê que você era viciado, mesmo usando pouco. Né? O que importa é que quando a gente tem Jesus, a gente fala assim: eu não quero fazer isso mais, eu sou livre e faço. Mas quando a gente não tem Jesus, você pode até falar assim: eu vou parar de beber agora, vou parar de fumar agora. Não consegue, daí a pouco volta, ou então para de fumar, mas bebe dobrado. Enfim, o diabo ele trabalha assim. E nós precisamos aprender a abrir o nosso coração para Deus, a querer Deus de verdade. Foi isso que eu fui fazendo, e Deus então me revelou algo profundo. Está escrito em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 em diante, onde nos fala de que Eliseu e Elias, eles estavam andando juntos, e Elias então disse que ia partir, porque Deus tinha mostrado para ele, e que Eliseu ia continuar seguindo ali aquilo que Elias estava fazendo. E Eliseu então disse para Elias: olha, eu preciso de uma unção dobrada, porque fazer o que você fez, meu filho, no mínimo eu preciso de uma unção dobrada. E então Elias disse a ele: dura coisa você pediu. E Deus mostrando ali o mistério, né, através de cidades. Né? Deus mostrou a cidade de Gilgal, a cidade de Betel, a cidade de Jericó e a cidade de Jordão. Essas cidades, cada uma delas tinha um significado. Para chegar no Jordão, onde tinha ali a bênção de Deus para ele. A unção dobrada estava no Jordão, não estava em Gilgal, nem em Betel e nem em Jericó. Né? Foi lá no Jordão que Jesus viu, desceu sobre ele aquela pomba, né? Manifestação do Espírito Santo, primeira vez que viu em forma corpórea ali, né? O Espírito Santo vindo sobre ele. Foi lá que Jesus foi batizado. Então é um lugar de coisas espirituais. Nós só conseguimos chegar no Jordão se a gente passar por Gilgal e não querer ficar em Gilgal, passar em Jericó e entender que não está lá a unção dobrada, e também em Betel. Então, o que nós aprendemos em Gilgal? Josué 5:9 nos diz que o Gilgal é algo que só existia imundícia. Ali era o opróbrio do Egito, vamos dizer assim, né? Um lugar que a gente não deveria querer voltar e nem ficar lá.
porque é o lugar de idolatria, o lugar de mentira, de prostituição, de adultério. Então, se você quer uma unção dobrada sobre a sua vida, você não pode querer estar em Gilgal. Você não pode querer ficar em Gilgal. Gilgal não tem unção dobrada. Então, muitas vezes a gente quer as bênçãos de Deus, mas não quer largar Gilgal. Não quer largar as coisas imundas. Se você quer a unção de Deus, irmãos, você tem que abrir o coração, porque a Bíblia me ensina assim, olha, sede santo porque eu sou santo. Nós temos que buscar as coisas espirituais. Se você quer a autoridade de Deus, o poder de Deus, era o que eu mais queria na minha vida, porque eu me sentia como uma pessoa que estava cheia de obra de feitiçaria sobre a minha vida. Em Isaías 54, 17, diz assim, olha, nenhuma ferramenta forjada contra ti prosperará, e tu a condenarás, toda a língua que se levantar contra ti em juízo. Essa é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça procede de mim, diz o Senhor. Então, se você quer ter a autoridade de Deus, você precisa ter essa unção de Deus, e ela não está em Gilgal. Então, segundo lugar, Elias diz para Eliseu, olha, fica aqui em Gilgal que eu vou lá para Betel. Olha, o que eu vou fazer aqui, Elias, se aqui não tem unção dobrada? Se você vai para Betel, eu também vou. E assim a pessoa que quer Deus, ela tem que fazer, ela tem que estar perto de quem quer Deus. Se você está andando perto de pessoas que não querem Deus, que não querem intimidade com Deus, sai de perto. E então os dois foram para Betel. Em Betel nós aprendemos de que ali é um lugar onde Abraão, Isaac, Jacó fizeram uma aliança com Deus. É um lugar de tomar decisão. É um lugar onde a primeira vez que Samuel ouviu a voz de Deus. Então é um lugar que a gente, tomando a decisão certa, a gente toma posse da bênção. Mas você vai aprender comigo uma coisa, que Saul foi em Betel que ele rejeitou a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu com ele? Ele perdeu tudo. É um lugar que você conquista tudo ou você perde tudo. Se você abrir o teu coração para Deus, você vai tomar posse das bênçãos de Deus. Mas se você não abrir, você vai estar tomando a decisão errada. E nós precisamos e aprendemos, né, com a unção de Deus sobre nós, nós aprendemos a tomar as decisões certas. Porque está escrito em 1 João 2, versículo 20 e também no versículo 26. Não hora nenhuma, tempo nenhum. Então é necessário a gente realmente entender, eu preciso da unção de Deus para que seja tirado de mim todo o engano. E então os dois, de novo em Betel, Elias disse, olha, você fica aqui em Betel que eu vou lá em Jericó. E Eliseu falou assim, mas eu já tomei a decisão aqui em Betel, o que eu vou ficar fazendo aqui, Elias? Eu quero ir com você para Jericó. Jericó é um lugar que a gente aprende que é um lugar de batalha. Foi lá nas cercanias de Jericó que Jesus travou a batalha de 40 dias e 40 noites, com o diabo lá no deserto. Foi lá que Josué viu aquela maravilha ali, né? As muralhas caíram, tudo espiritual, sem ele levantar uma espada. Josué não teve que brigar com ninguém, ele só teve que ser obediente a Deus, ser temente a Deus, ter intimidade com Deus e acreditar no poder dele. Porque Deus faz tudo para nós, irmão. Mas eu preciso também abrir o meu coração para ele coordenar as coisas. E assim aconteceram com eles. Eles abriram o coração, entraram em Jericó, não para negociar a bênção, para tomar posse, para ordenar o diabo. Você sai, porque a luz, aonde tem luz, as trevas têm que sair. Quantas pessoas hoje não têm autoridade, irmão? Sabe que depressão é influência do mal, que o diabo fica fermentando ali, fazendo a pessoa até chegar a pensar em tirar a sua própria vida, né? Faz a pessoa ficar fugindo de todo mundo, só ficar querendo ficar trancado dentro do quarto, né? Isso é tudo a influência do diabo. E quando a gente recebe a unção de Deus, eu chego nesse momento de batalha, que eu preciso das minhas libertações, eu não chego negociando, mas eu também preciso entender, eu não posso chegar em Jericó com o meu coração em Gilgal, ainda agarrado com as coisas do mundo, ainda preso nas coisas das trevas. Eu preciso me livrar de Gilgal
passar por Betel, tomar a decisão de servir a Deus de verdade e entrar em Jericó para ordenar o mal sair em nome de Jesus. E assim tem que ser feito comigo e com você, para chegarmos no Jordão, para tomar posse das coisas espirituais, para tomar posse e receber essa unção gostosa, prazerosa, aonde a gente diz assim, não, isso eu não quero fazer porque Deus não agrada. E você abriu seu coração por completo. Hoje eu sou técnico de futebol, quantas propostas chegam aqui na minha porta e Deus fala comigo, não, você não vai, ponto final, não vou. Pode ter o tanto de dinheiro que for, mas o que me interessa é estar no centro da vontade de Deus, aonde Deus quer que eu esteja. E é assim que é. Nós somos livres quando nós ouvimos a voz de Deus e não a voz do dinheiro. O dinheiro tem escravizado tantas pessoas, né? Nesse momento agora a gente percebe isso. Quantas pessoas hoje têm o tempo para orar e não têm força para orar. Quando estava sem essa crise aí de vírus, as pessoas falavam, eu não tenho tempo porque eu tenho que trabalhar muito. Agora tem tempo e não tem força para adorar, para clamar. Continua com as mesmas carnalidades no seu dia a dia. E Deus não quer isso para mim e para você. Deus quer que a gente usufrua desse momento difícil para abençoar aquelas pessoas que estão com essas dificuldades, para abençoar esses países que estão com esses problemas, abençoar a Itália, o mundo inteiro. Mas se eu não estiver livre, eu só vou ficar lamentando. Nossa, coitado da Itália, nossa, coitado da China, nossa, coitado desse povo que está morrendo, nossa, coitado desses velhinhos que não tem hospital, não tem lugar no hospital para cuidar. Isso não resolve nada, irmão. O que resolve é a gente clamar a Deus. Ontem Deus me deu aquela mensagem de enquanto que o povo do Egito não adorou, não clamou a Deus, Deus não enviou Moisés. Se você quer a bênção de Deus sobre a tua vida, clame a Deus nessa manhã, com toda a tua força, porque eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, porque o Senhor, meu Deus, é poderoso, é maravilhoso, é tremendo. E eu oro para que todas essas pessoas venham, Senhor, ter o discernimento, o entendimento de querer ser livre. E eu oro, meu Pai, crendo nesse mover santo nesse momento. Porque se alguém estiver orando, meu Pai, com sinceridade nessa hora, eu tenho certeza absoluta que elas serão, meu Pai, agraciadas com a Tua presença, recebendo a Tua unção. E todas as trevas, Pai, que esteja, meu Deus, porventura nesta casa, ela tem que sair imediatamente em nome de Jesus. Esse casal, meu Deus, que mesmo, meu Pai, tendo a oportunidade de estar ali, Senhor, alimentando seu relacionamento conjugal, renovando ali, meu Pai, as suas alianças com esposa, com esposo, mas não tem força, meu Pai, pela ausência da Tua presença. Mas a partir de agora, meu Pai, eu quebro toda essa obra do inferno e declaro, meu Pai, esse marido, essa esposa, Senhor, fortalecidas, libertas para, meu Deus, renovarem as suas alianças e voltarem a ter carinho com o outro, a ter paciência um com o outro, meu Pai. Porque, na verdade, a gente sem unção, a gente tem paciência com as pessoas lá fora, a gente é hipócrita. A gente, Senhor, é cativo, Senhor, às trevas, mas com a Tua presença, meu Deus, nós nos tornamos livres. E nós, meu Pai, começamos a entender de que o amor nunca saiu de dentro de nós. O diabo é que escondeu ele da gente, falando que a gente, meu Pai, já não ama mais, que a gente, meu Deus, já não tem mais sentimentos. E a gente então começa a enxergar que está tudo dentro de nós. E a gente então começa, meu Pai, a andar segundo a Tua vontade, amando as pessoas, tendo carinho com as pessoas, tendo respeito, tendo paciência com as pessoas, Pai, principalmente com o nosso ente querido, meu Pai, e nosso cônjuge. Oh, meu Pai, eu coloco esses lares nas Tuas mãos, meu Deus, que todo esse espírito de contenda, de divisão, essas vontades de separação, de divórcio, seja repreendido em nome de Jesus. Esse medo, meu Pai, que está assolando, meu Pai, esse mundo por causa desse vírus, ó meu Deus, com a Tua unção nós não temos mais medo, meu Pai.
Nós temos força para resistir. Tiago 4,7 fala que nós temos, meu Pai, a tua presença, meu Deus, para resistir o diabo e ele vai fugir da gente. Meu Deus, nós não vamos mais encolher porque estamos sobre o teu mover. Nós não vamos mais, meu Pai, Senhor, nos diminuir porque nós vamos, meu Pai, olhar para o alto. Nós não vamos olhar para baixo e nem crescer como rabo de cavalo, crescer para baixo. Nós vamos crescer olhando para o alto, Pai. Buscando envolvimento, buscando a unção, a tua presença, meu Deus, que nos santifica, que nos fortalece e que nos limpa. Eu quero, Senhor, na tua presença, declarar esse lar abençoado, guardado pela tua mão forte, em nome de Jesus. Quero abençoar esse marido, essa esposa, ó Senhor, em nome de Jesus. E que a sua graça, a tua paz seja sobre essa família, essa casa, hoje e sempre, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Deus te abençoe. Nós estamos também, daqui a pouco vai ser colocado lá no Facebook, viu? Márcio Pereira é o meu Facebook. Esse vídeo também vai estar no YouTube, na Igreja Missionária do Oleiro. Você também pode entrar lá, tem uma palavrazinha lá, inscreva-se, faça isso, clique lá, curta, como você também, eu te peço, curta aqui agora em nome de Jesus, viu? Tenha um domingo abençoado, cheio da presença do Senhor, e durante toda essa quarentena eu estarei aqui todas as noites, viu? Às 9 da noite, às 21 horas, trazendo uma palavra do Senhor para a tua vida, para a minha vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.